dia, gente! Nessa manhã maravilhosa, segunda-feira. Hoje eu não vou cantar, vou fazer algo diferente. Hoje eu vou falar com vocês. Fico alternando entre cantar e conversar com vocês. Bom dia, José Santos! Tudo bem com você? Como é que você está se sentindo nessa manhã de segunda-feira? Hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas experiências, algumas coisas que eu estou passando. Sempre é bom a gente compartilhar experiências e também escutar. É assim que a gente vai evoluindo, né? Vou só esperar mais pessoas chegarem para começar. O assunto de hoje vai ser estresse, ira e sobre ser gentil com a gente, com nós mesmos, e sobre como é importante a gente não deixar ser controlado, né, pelas emoções. Esse é o segredo da felicidade e da paz do nosso coração. Meu maninho! Bom dia, meu maninho Nico! Tudo bem contigo? Como é que vocês estão se sentindo nessa manhã de segunda-feira? Obrigada, meu maninho, pelas curtidas e pelo coração. Bom dia! Você tá bem? Como é que você dormiu? Como é que é? Tô acordando ainda. Ah, entendi! Ai, meu Deus, tô fazendo download, né, maninho? Ai, Jesus! Coisa boa. Oi, tô bem? E você? Ah, graças a Deus que você tá bem, maninho. Também tô bem. Tô bagaço da laranja, tô meio assim, ainda fazendo download. Eu tô meio assim, mas tô bem. Eu tava falando, maninho, que hoje eu vou conversar. Hoje eu não vou cantar. Hoje eu vou falar um pouco das minhas experiências, assim, com estresse, que essa semana eu tô meio estressada. Aí eu até pensei assim, acho que eu não vou fazer essa live, mas assim, é bom a gente também conversar quando a gente não está... Gravar vídeo sobre, assim, o estresse. Hoje é podcast. E é bom a gente pegar esses momentos, assim, que a gente tá meio... Uns momentos que a gente tá meio atribulado, meio assim, pra conversar um pouco e pra refrisar na nossa cabeça o quanto que é importante a gente não permitir ser controlado pelas nossas emoções, né? Porque quando a gente, tipo assim, entender, ser gentil com a gente mesmo, que estresse todo mundo passa e que cada um tem o seu limite, né? E não menosprezar nossos sentimentos e sensações, mas também não se afundar naquilo, entender que tudo bem, tô aqui estressado, mas peraí, deixa eu respirar fundo, porque se a gente deixar aquilo tomar conta, aí vem impulsividade, vem indignação, vem estresse, vem expectativa, vem frustração, e aí a gente entra num mar. Então a gente diz, opa, peraí, vamos parar aqui, peraí, tudo bem, eu entendo que eu esteja passando por isso, não é nem grande nem pequeno, mas pegou no meu limite. A gente fazer essa autorreflexão é muito importante para que a gente não... Pra gente manter a paz no nosso coração. Minha maninha, bom dia! Tudo bem com você, minha maninha? Tava falando aqui com o maninho e com... Esqueci o nome, meu Deus, peraí, deixa eu voltar aqui. Com o José, sobre que hoje eu não vou cantar. Hoje como o maninho disse, hoje é podcast. Licença, rapidinho. Meu papel caiu. Ui. Hoje é podcast. Eu vou falar sobre a ira, sobre a impulsividade, sobre... deixa eu ver mais. Vou falar sobre um monte de coisa. Sobre a gente ser gentil com a gente mesmo, entender que dias de estresse, dias de desânimo existem, mas que a gente não pode se permitir ser controlado por essas emoções, porque senão a gente entra numa onda e a gente se afoga. Ah, minha maninha! Você quer minha maninha linda?
Esse aqui é a minha maninha linda. Bom dia, Rawane! Tudo bem com você? Como você está se sentindo nessa manhã de segunda-feira? Aqui na minha cidade é feriado. Aí pra vocês também é feriado? Esse feriado é pra todo mundo ou é só local? Eu sou perdida nesse negócio de feriado. Tudo bem com você? Como é que você está se sentindo nessa manhã de segunda-feira? Gente, eu tava falando aqui, né, que essa semana eu tô passando por, como diz minha mãe, eu tô na minha TPM brava. Obrigada pelo elogio, Rawane. Bom dia, Natal Costa. É isso? Bom dia, seja bem-vinda. Gente, e aí eu tô na minha semana de TPM, só que não estou de TPM, mas tô meio estressada. E assim, são coisas pequenas, perto de coisas que a gente vê por aí, pelo mundo, né? Perto de outras experiências das outras pessoas, mas a gente não pode, né, comparar. Cada um tem tem o seu limite, né? A gente não pode se mesmo, porque quando a gente menospreza, a gente não tá sendo gentil com a gente mesmo. A gente não pode, claro, esmurecer, ficar tipo, entrar num como é que fala? Um buraco de lamentação. A gente não pode cair nesse buraco, mas entender que a gente é falho, que a gente se estressa, que a gente chora, que a gente se irrita, que a gente muitas vezes explode, né? Não é legal. A gente não pode permitir que a gente seja controlado por isso, mas entender que a gente passa por situações que muitas vezes vão deixar a gente meio assim, meio atribulado, tudo bem. E a gente sempre lembrar, assim, que a paz de espírito, a calma, a tranquilidade é sempre o melhor caminho, sabe? E aí, eu tava refletindo, assim, né, que às vezes eu me estresso com as coisas, né, e aquele estresse fica, assim, fica no meu coração, assim, às vezes dias, às vezes só horas, às vezes segundos, mas aí eu pego a Bíblia, vou ler um pouco da palavra e lá eu encontro o conforto, né? Porque o amor e a paz a palavra, a gente encontra na palavra, né? E eu vou lendo Salmos e aí tem muitas passagens bíblicas, né, sobre a ira. Não deixe que a ira fique no seu coração até o sol se pôr. Quando o sol se pôr, tire aquela ira do coração, ou seja, está dizendo que não deixe aquela ira ficar ali, né? Tipo, que nem uma água parada no seu coração, porque só vai fazer mal, né? Fora que quando a gente tá irado, a gente não consegue raciocinar direito. Muitas vezes a gente acaba sem querer, muita gente acaba explodindo, fazendo coisas que não queria, falando coisas que não queria. Assim, eu não sou muito impulsiva, mas quando pega nos meus calcanhares, muitas vezes eu falo o que eu não queria falar. Isso acarreta mais sofrimento pra gente. Então a gente fazer esse exercício de respirar, se recolher. Às vezes não vai dar, né? Porque às vezes você tá no trabalho, às vezes você tem que engolir aquela irritação e quando chegar em casa você ora, você tenta conversar com você mesmo, mas assim, a gente tentar sempre assim, manter a calma é o melhor remédio, assim. E isso eu aprendi com meu pai. Uma vez, eu acho que essa experiência é válida contar, porque foi ali que eu aprendi. O meu pai, ele tinha, sabe aqueles horários de meio-dia, quando os pais buscam as crianças na escola, buscam a mulher no trabalho, e aí meu pai tava nesse horário de meio-dia. Aí o meu pai pegou eu e minha irmã na escola, na época a gente era pequena, e aí depois buscou a minha mãe no trabalho, e aí a gente tava indo no caminho pra casa. E aí no caminho pra casa, um carro acabou batendo no meu pai. E assim, o meu pai tava certo, tava na velocidade certa, tava tudo certinho,
mas o rapaz estava numa velocidade que não era para estar e entrou do nada, assim, aonde não deveria entrar, né? Tipo, entrou do nada, assim, inopinadamente, e aí bateu no carro do meu pai. Eu já vi vários acidentes, assim, e várias reações de pessoas. Tem pessoas que no lugar do meu pai e no lugar do rapaz, tem pessoas que explodem, né? Já começa, pô, cara, não sei o quê. E começa aquela discussão e às vezes a outra pessoa lá, muitas vezes tá armada e aí, pum. E acontece muita tragédia assim, né? E aí meu pai, ele simplesmente, ele respirou fundo, ele olhou assim pra mim, pra minha mãe e falou assim, eu tenho algo muito maior aqui no carro e eu não quero perder. Que é, em primeiro lugar, o amor de Deus, segundo, a paz e, em segundo lugar, minha família. Aí ele desceu do carro, com essas palavras ele desceu do carro e aí ele falou assim, veio o rapaz tremendo, falou assim, cara, desculpa, não sei o que, ele falou, não, tá tudo bem, acontece, acidente acontece, só tenta não vir nessa velocidade, tenta ter mais atenção, porque trânsito, ele falou assim pro rapaz, trânsito é uma coisa complicada, então você precisa ter mais atenção e não dirigir com mais calma. Às vezes a pressa é inimiga da perfeição, muitas vezes o apressado come cru, né? Muitas vezes você está apressado, mas você perde um bem muito maior, que é a sua vida. Ele falou assim pro rapaz, eu e minha irmã tava no carro, né? A gente ouviu tudo. E aí ele falou assim, e aí, como é que vamos resolver? Mas o meu pai, assim, depois ele falou, se o cara pagar o prejuízo ou não, o meu pai disse que ia ficar de boa. Por quê? Porque ele diz assim, para que muitas vezes ele se estressando ali, ele poderia, Deus o livre, perder a vida dele e botar eu e minha mãe, minha irmã em risco. Então ele disse que preferiu manter a calma. Então assim, eu nunca vi meu pai discutir com ninguém, nunca vi assim, sabe? Então ali, ele me ensinou assim que não ceder à ira, não ser controlado pela emoção, né? Tem até uma passagem bíblica, não deixar que a ira e as emoções te controlem, né? Tipo, a gente sentir emoções, a gente vai sentir, mas a gente tem o poder, o livre-arbítrio que Deus deu pra gente de escolher. Eu vou ali, eu vou ceder aquilo, eu vou explodir ali ou não. Mas na hora, tipo, tem situações que é extremamente difícil. Por exemplo, a gente tem gatilhos, né? Eu tenho gatilhos, e assim, recentemente eu tava cuidando de criança, né? E assim, ao mesmo tempo que criança, assim, criança é luz, né? Bênção de Deus, assim. É a coisa mais linda e abençoada é a gente lidar com criança, porque criança faz coisas assim. Nossa, criança muitas vezes até te ensina muito. Elas são cheias de amor, né? Pureza. Mas ao mesmo tempo, elas estão naquela fase de testar todos os limites. Então, sabe aqueles botões de divertidamente? Olha, às vezes eu tô assim, às vezes eu tô no céu, a criança, às vezes eu tô, meu Deus do céu. Elas fazem coisas assim, muito amorosas, mas também muitas vezes ela tem atitudes que faz apertar todos os teus botões. Mas não só as crianças, a gente em si, né? Quando a gente tá em socialização, sem querer a gente acaba pisando nos limites do outro, o outro pisando no nosso, e a gente tem que ter aquela sabedoria divina de respirar fundo e de segurar na mão de Deus e não ceder à irritação, entregar tudo na mão de Deus e ter aquela sabedoria também, pedir sabedoria com as palavras, né? Porque não adianta você se estressar com a criança ou com a pessoa e esbravejar. Você tem que respirar primeiro, né? Respirar, amor e perdão pro nosso coração. E aí a gente vai tentar lidar, pessoa do meu coração, não é assim, calma aí, vamos, como é que a gente faz aqui, entendeu? A gente tem que ter essa sabedoria. Mas assim, é desafiador, na hora, tipo assim, meu Deus do céu, vem aquele negócio meu Deus, e às vezes a gente se estressa, assim, até com meus familiares, assim. Às vezes, aqui em casa,
São situações bestas, mas aí a gente meio que sai um pouquinho do eixo, aí mas isso daí... E, assim, esbravejar não leva a nada, a gente só vai ficar mal-humorado, vai ficar com aquele coração pesado, às vezes você vai sem querer magoar o outro, e assim, e muitas vezes, como eu disse, além de magoar o outro, pode causar um mal pior, né? Porque a gente discutindo e deixando os ânimos à flor da pele, pode tomar uma proporção que depois vai ser ruim, sabe? Pode acarretar algo ruim. Então, raiva nunca é legal. Não deixa você raciocinar, não deixa você dialogar, não deixa você na paz do Senhor. Então, faz você fazer coisas, falar coisas ruins. Então, raiva nunca é demais. Tem até uma que eu queria ler pra vocês. Eu aprendi isso com a minha mãe, sabe? É uma fábula. A fábula dos 3 conselhos. Eu não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram essa fábula dos 3 conselhos? A minha mãe me ensinou e ali eu entendi que o melhor caminho é a calma, sabe? Você ter a paz espiritual, como meu pai falou, tipo assim, o maior bem que a gente pode ter é a nossa paz, o amor e a nossa família, sabe? Então, nessa fábula, eu aprendi muito. Foi a minha mãe que me fez conhecer ela, né? Ela ensina, na verdade, sobre não agir impulsivamente, né, pela raiva. Ensina também da curiosidade. E ensina também a termos humildade e não ser ambiciosos de modo ruim, sabe, assim. Então, essa fábula é muito boa, olha. É assim. Um pobre rapaz tinha casado e, para arranjar sua vida, logo ao fim do primeiro ano, teve de ir servir uns patrões muito longe. Ele era, assim, um bom homem e pediu ao amo que lhe fosse guardado na mão o dinheiro dos soldados. Ao fim de uns 4 anos, já tinha um par de moedas. Peraí, ele era assim, um bom homem, guardando a mão, dinheiro. É porque assim, aqui não explica muito bem, mas ele, para arranjar dinheiro, ele foi para muito longe. Ele viajou, né? E aí, ao fim de uns 4 anos, longe da esposa, claro, já tinha um par de moedas, que ele chegava para comprar um ídico. Mas essa versão aqui, gente, peraí, essa versão aqui tá meio diferente. Perdão. Eu achava que as versões, que era a versão que eu escutei da minha mami. Acho que é essa daqui. Ah, pronto, essa daqui. Essa daqui explica bem melhor. Um casal de jovens recém-casados era muito pobre e viviam de favores num sítio do interior. Um dia, o marido fez a seguinte proposta à esposa: querida, vou sair de casa e viajar para bem longe, arrumar um emprego e trabalhar até que tenha condições de voltar e dar-lhe uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo ficarei distante de casa. Só lhe peço uma coisa: espere-me. Enquanto estiver fora, seja-me fiel, que eu serei a você. Então, ele fez uma proposta de trabalhar fora para dar o melhor para a esposa dele. E enquanto, né, ele estivesse fora, ele fez um trato de ser fiel com a esposa e a esposa ser fiel a ele, né? Assim sendo, o jovem partiu. Andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. Ofereceu-se para trabalhar e foi aceito, mas não sem antes propor o seguinte pacto com o seu empregador: patrão, peço-lhe só uma coisa, deixe-me trabalhar pelo tempo que quiser, e quando achar que devo ir embora, dispensa-me das minhas obrigações. Não quero receber um salário, só lhe peço que o coloque na poupança até o dia em que for embora. Quando sair, recebo o meu dinheiro e sigo o meu caminho.
Tudo combinado, o jovem trabalhou por 20 anos sem férias e sem descanso. Após esse tempo, chegou para o patrão e cobrou-lhe o contrato feito há 20 anos. Quero meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão então disse-lhe: Tudo bem, fizemos um acordo e vou cumpri-lo. Só que antes quero fazer-lhe uma proposta. Pode escolher entre receber todo o seu dinheiro ou aceitar 3 conselhos meus e ir embora. Vá para o seu quarto, pense durante a noite e depois me responda. Já pensou? Ele trabalhou, né, incansavelmente. E aí ele fez um trato com o fazendeiro, né, para não dar o salário dele assim mensal, mas sim guardar tudo na poupança e não entregar para ele, né? E aí só entregar no dia que ele fosse embora. E aí, no dia que ele chegou com o fazendeiro, ele disse assim: olha, eu já quero ir para casa, então o senhor pode me dar meu dinheiro? Aí o fazendeiro ofereceu uma coisa que a gente pensa assim que, não, o dinheiro é melhor, mas não. Ele ofereceu uma coisa muito, muito melhor, que é 3 conselhos, né? Os conselhos, na verdade, né? E aí, só que assim, se fosse a gente se colocando no lugar assim, se a gente tivesse necessitado, a maior parte das pessoas escolheria o quê? O dinheiro, né? Mas a gente não sabe que o que mais a gente pode, o que é melhor pra gente é a palavra, a sabedoria. O amor, isso é um tesouro, é o verdadeiro tesouro, né? O amor e a palavra, né? Aí o rapaz pensou durante 2 dias, procurou o patrão e disse-lhe: quero os 3 conselhos. Então ele foi humilde e não deixou a ambição, né, tomar conta do coração, né? Mesmo ele sendo necessitado, ele necessitando do dinheiro, ele escolheu os 3 conselhos, né? Sábio esse rapaz da fábula. E aí o patrão então falou-lhe: lembre-se, se eu lhe der os conselhos, não terás o dinheiro. Mesmo assim o rapaz preferiu os conselhos. Então o patrão disse: primeiro, nunca tome atalhos em sua vida, caminhos mais curtos e desconhecidos. Podem custar a sua vida. Ou seja, esses atalhos, assim, eu interpreto não somente atalhos de físico, sabe? De lugar, assim. Tipo, não sei se lugar aqui, eu vou me enfiar aqui. Mas atalhos também, tipo assim, decisões duvidosas que vão te afastar do amor e da paz, sabe? Não, isso aqui é bom. Aí é um caminho mais ambicioso, um caminho mais não sei o que. Aí você vai e toma esse atalho. Nunca é bom. Eu interpreto assim, sabe, gente? Mas existem vocês podem interpretar de várias formas, né? Aí o segundo conselho: não seja curioso para aquilo que é mal, pois a curiosidade poderá ser-lhe mortal, poderá matar, né? Terceiro conselho: jamais tome decisões em momentos de ódio e de dor. Poderá arrepender-se e ser tarde demais. Então, olha que tesouro que ele deu para ele. Olha aqui 3 conselhos. Primeiro, nunca tome atalhos em sua vida. Segundo, não tenha curiosidade para o mal, porque pode custar a nossa vida. E o terceiro, não ceder, não tomar decisões, não agir por impulso da raiva e da dor, né? Ou seja, não permitir que as emoções nos controlem, né? E faça a gente tomar decisões que a gente pode se arrepender. Após dar-lhe os 3 conselhos, o patrão disse-lhe: rapaz, aqui tem 3 pães. 2 para comer durante a viagem e o terceiro para comer com sua esposa quando chegar em casa. Assim, o rapaz partiu, deixando a fazenda, depois de 20 anos longe de casa e da esposa que tanto amava. Andou durante o primeiro dia e encontrou um viajante que lhe perguntou: para onde vai? Respondeu-lhe: para um lugar muito distante, que fica a mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O viajante aconselhou: este caminho é muito longo, conheço um atalho
que vai encurtar bastante sua viagem. O rapaz ficou contente e começou a seguir pelo atalho, quando se lembrou do primeiro conselho do seu patrão. Então voltou e seguiu seu caminho. Dias depois, soube que aquilo era uma emboscada. Olha só, ele poderia ter se debandado para o caminho mais curto, como diz como o rapaz apresentou para o outro rapaz, né? Mas ele decidiu ir pelo caminho mais longo, que ele já conhecia, e em segurança. Isso aí salvou a vida dele, esse conselho. Após alguns dias de viagem, achou uma pensão na beira da estrada, onde se hospedou. De madrugada, acordou assustado com um grito estarrecedor. Levantou-se rapidamente, sem saber de onde vinham os gritos e do que se tratava. Ou seja, olha, ele escutou um grito, já teve aquele impulso de o que é isso aqui? Mas aquela curiosidade, muitas vezes, poderia ter matado ele. Aí o que acontece? Ele lembrou do conselho, né? E voltou a dormir. Não saiu para ver o que grito era aquele. Ao amanhecer, o dono da hospedagem perguntou-lhe se não havia ouvido um grito e ele disse que sim. O hospedeiro questionou-lhe. Não ficou curioso? O rapaz respondeu, não. O hospedeiro falou-lhe, é o único que vai sair vivo daqui, pois tem um filho que tem um problema mental e durante a noite, quando o hóspede sai, ele o mata. E mostrou-lhe vários cadáveres. O rapaz seguiu sua longa caminhada, ansioso. Olha aí, olha só que coisa. Se ele tivesse saído daquele quarto, por causa da curiosidade, ele teria sido morto. O rapaz seguiu sua longa caminhada, ansioso por chegar à sua casa. Depois de muitos dias e muitas noites de caminhada, já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça saindo da chaminé de sua casinha. Andou um pouco mais e logo notou, entre os arbustos, a silhueta de sua esposa. O dia estava escurecendo, mas viu que sua mulher não estava só. Andou mais um pouco e percebeu que havia um homem entre suas pernas, a quem estava acariciando os cabelos. Ao presenciar aquela cena, seu coração derreteu-se de ódio e amargura, e decidiu ir ao encontro dos dois para matá-los sem piedade. Respirou fundo e apressou os passos. Lembrou-se em terceiro conselho. Parou, refletiu e resolveu dormir aquela noite ali mesmo. No dia seguinte, tomaria a decisão, quando ele estivesse com a cabeça mais fria, né? Porque na hora que ele olhou aquela situação, ele já se estressou, já não sei o quê. Mas, assim, a gente tem que se lembrar que antes da gente, né? E, tipo assim, a gente tá vendo a situação, mas a gente precisa buscar compreender, entender se realmente é daquela forma que a gente está interpretando, dar um espaço para a gente entender melhor a situação, né? Porque se a gente for logo julgando, muitas vezes a gente pode tomar uma decisão, se assustar, né? Ou se arrepender, né? Ou tomar uma atitude que vai acabar com a nossa vida ou até com a vida do outro, né? Por causa da irritação. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, pensou: não vou fazer mal à minha esposa e nem ao seu amante. Ou seja, ele pensava que aquele homem que estava deitado assim na perna da esposa era o amante. Mas olha só. Dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando sua esposa apareceu, reconheceu o marido. Atirou-se no seu pescoço e abraçou afetuosamente. Ele tentou afastá-la, mas não conseguiu. Com lágrimas nos olhos, disse-lhe: fui fiel a você e você me traiu. Ela, espantada, respondeu-lhe: como? Não o traí. Pelo contrário, esperei-o durante esses 20 anos. Ele perguntou-lhe: e aquele homem que estava deitado na sua perna? Ela disse: é nosso filho. Quando vou embora, descobri que estava grávida. E hoje ele está com 20 anos de idade, porque ele ficou 20 anos fora. Olha só, se ele tivesse tomado uma decisão horrível, ele teria feito mal tanto à esposa quanto ao próprio filho dele.
Então ele entrou, conheceu seu filho, abraçou-lhe e contou-lhes toda essa história, enquanto a esposa preparava-lhes o café. Sentaram para tomá-lo e comer o último pão. Após a oração de agradecimento e lágrimas de emoção, ele abriu o pão. Ao parti-lo ali, estava todo o seu dinheiro. Muitas vezes achamos que um atalho queima etapas e nos faz chegar mais rápido, o que nem sempre é verdade. Muitas vezes somos curiosos, queremos saber de coisas que nem ao menos nos dizem a respeito e que nada de bom nos acrescentará. Outras vezes agimos por impulso na hora da raiva e fatalmente nos arrependemos depois. Esse é a moral da história, gente. Então, isso aqui ensina muito, porque, olha só, e a gente tem que pedir todo dia sabedoria divina pra gente saber que caminho que a gente deve escolher, que atitude a gente deve escolher, porque muitas vezes é como diz aqui, às vezes não cabe a gente saber de algo, estar no meio de algo que não é da nossa conta. Mas a gente só vai saber o que é realmente da nossa conta se a gente sempre orar e vigiar e perguntar: Pai, isso aqui cabe a mim me intrometer? Cabe a mim saber? Isso vai acrescentar algo na minha vida? Isso vai fazer eu ajudar o outro? Porque não adianta nada eu meter meu dedo e ser tipo, meter o dedo em alguma situação e não ser da minha conta, não acrescentar na minha vida, não acrescentar na vida do outro, não ajudar o outro, não me ajudar. Então a gente a gente tem que ter e a gente tem essa sabedoria que está dentro da gente, né? Porque a gente tem o amor dentro da gente, então a gente sabe se essa situação é viável, se diz respeito, se a gente tem que ir interferir nessa situação, se cabe, né? Se é do nosso respeito ou não. E também, obrigada, maninha, sua família linda, meu Deus, obrigada, maninha. Então, a gente saber onde a gente pisar, quando a gente tem que interferir em alguma situação, quando a gente deve ajudar, quando a gente deve, né, é importante a gente ter esse como é que fala? Treinar essa sabedoria dentro da gente. Bom dia, titia! Seja bem-vinda. Eu tava contando a história dos 3 conselhos aqui, que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, a gente buscar essa sensibilidade que já tem dentro da gente, pra gente saber quando a gente tem que interferir numa situação, quando a gente deve ajudar em alguma situação, se isso ali é do nosso respeito, vai acrescentar alguma coisa na nossa vida, vai ajudar o outro, vai acrescentar alguma coisa na vida do outro, porque se não for uma situação que não nos diz respeito, tipo assim, não vai fazer acrescentar na minha vida e na vida do outro, não vai ajudar e não é da minha conta, por que eu vou me interferir? Muitas vezes pode acontecer coisas fatais, porque eu interferi em algo que não era para interferir, não era para estar ali. Aí outro conselho, outro conselho que essa história, né, ela frisa é não tomar decisões, né, na hora que a gente está com a cabeça cheia, e não julgar também sem antes dar uma chance para conhecer a situação, né? Tipo assim, porque às vezes a gente tem uma interpretação da situação e muitas vezes nem é como no caso desse rapaz que estava anos fora, e aí quando chegou viu a esposa com um rapaz, e aí ele já foi tomando a conclusão precipitada que era o amante da esposa, que já estava sendo traído e tal, e ele já ia brigar, já ia pra cima. Mas aí ele pensou no conselho, não tomar decisão quando tiver com a cabeça cheia e sem antes saber o que realmente está acontecendo, né? Então ele se afastou, dormiu fora. E aí, quando ele se acalmou, no outro dia ele foi falar com a esposa: Poxa, eu fui fiel a você, você me traiu. Ele disse: Não, falou pra ele: Não, não traí você, esse aqui é nosso filho. Você passou 20 anos fora, você me deixou grávida. Não sabia,
fui saber depois que você partiu, o menino cresceu e virou um rapaz. E aí, olha, se ele tivesse tomado uma atitude ruim, ele poderia ter feito algo ruim tanto para esposa quanto para o filho, né? E aí outro conselho que dá também é não tomar atalhos, que a gente não tomar atalhos, porque muitas vezes, por exemplo, a gente toma decisões e caminhos que a gente acha que vai facilitar a nossa vida, que a gente acha que é bom, e muitas vezes aquele atalho, aquele caminho não é tão bom assim. Parece ser bom, mas não, quando a gente vai ver, não é. Então, a gente ter esse cuidado de sempre estar orando e vigiando e perguntando o que é da permissão de Deus, o que é bom para nossa vida, é a chave principal, sabe? Sempre sendo grato também, sabe? Também não deixando com que a ambição e as crenças do mundo, né, tomem conta do nosso coração, porque muitas vezes tanto a ambição quanto as crenças mundanas podem matar a gente, né? Matar o nosso espírito de amor. E muitas vezes a humildade, a gratidão é muito melhor. Mesmo que você esteja passando por necessidade e tal, às vezes a necessidade maior, a gente só vai entender isso, assim, se a gente refletir, uma necessidade maior que a gente tem é o amor, é a paz. A gente é movido por isso, não por coisas, não por ter títulos, essas coisas assim, essa história ensina muito isso, sabe? Eu aprendi com a minha mãe e eu quis compartilhar com vocês. Bom dia, minha titia! Não é verdade, né? Eu acho essa história muito válida compartilhar, porque ela ensina isso, sabe? Muitas vezes a gente toma decisões, assim, coisas que vai destruir, assim, o nosso bem maior, que é humildade, amor, gratidão. Muitas vezes simplicidade, humildade é muito melhor. Tanto que tem uma passagem da Bíblia que diz assim: sejamos puros que nem uma criança. Só as crianças herdarão o reino dos céus, né? E aí eu estava refletindo assim sobre essa passagem bíblica sobre as crianças. E aí eu estava refletindo que a criança, ela pode ficar irritada muitas vezes, ela pode se indignar, ela pode ter todas essas emoções, mas ela não segura isso, que nem a gente, né, o adulto, né? Ela simplesmente está com raiva ali, daqui a 2 minutos solta tudinho e ela não tem aquele olhar de ambição, aquele olhar de maldade, sabe? Então, se a gente pudesse ser como uma criança e não segurar uma razão, ou segurar essas coisas, essas crenças mundanas, esse é o verdadeiro tesouro, sabe? A gente não segurar isso. E o desafio é a gente filtrar, porque muitas vezes a gente está aqui no dia a dia, a gente fica alimentando pensamentos que parecem inofensivos, por exemplo. Uma preocupação, tipo assim: ah, meu Deus, como é que eu vou fazer com essas contas aqui, não sei o que, eu preciso ganhar mais dinheiro, não sei o que. Aí, por eu me deixar, tudo bem pensar assim, mas por eu deixar aquilo tomar conta do meu coração, ali vai alimentando uma ambição, vai alimentando aquele negócio de ter para ser feliz. Eu sei que na prática isso é extremamente difícil, mas se a gente soubesse que é mais difícil a gente ficar nesse loop de angústia, de frustração, de ter para ser feliz, de ser para ser feliz, o caminho é muito mais difícil se a gente ficar alimentando isso. Por isso que às vezes eu, assim, tem dias que eu acordo meio frustrada, assim, com expectativas, assim, que eu tenho, expectativas humanas, digamos assim, né? Aí eu paro e penso assim, mas isso aqui não é nada, cara, não é nada, porque aí eu lembro da passagem da Bíblia assim: quem provar da minha fonte, da minha água, sempre terá ânimo. Aí, se eu tenho Deus, então por que eu tô desanimada? Não colocar teu coração nas expectativas do mundo.
quem tiver expectativas em mim, que é em Deus, né? No caso, quem tiver expectativa em Deus, nunca terá desânimo, nunca será triste, né? Tem várias passagens bíblicas que ensinam isso. Então, tipo, por que eu tô aqui triste, não sei o quê? Bola pra frente, gratidão, graças a Deus pelo que eu tenho, pelo que eu sou, pelo que Deus me deu. Tipo assim, queria estar fazendo mais coisas, mas, tipo, essas expectativas de nada vale, porque a vida é que nem um sopro. Hoje eu tô aqui, amanhã eu não vou estar mais. E o que fica é o amor de Deus. Então, por que eu fico me preocupando com essas coisas? A gente ir atrás dos nossos sonhos, a gente querer sonhar, tudo bem. Agora, a gente se frustrar porque o caminho... Sei lá, porque muitas vezes o caminho vai ser mais sei lá, mais longo para aquilo, ou às vezes aquilo não vai acontecer. Não, tá tudo bem, porque Deus já sabe das nossas, como é que fala, do nosso propósito. Então, Ele vai permitir aquilo que vai se encaixar, que é do meu propósito, vai acontecer. Aquilo que não vai acontecer, não adianta a gente entrar em birra. É que nem a gente reclama das crianças, mas às vezes a gente é muito mais birrento, sabe? Porque assim, o não de Deus é o não sábio. Ele sabe o que ele faz, ele sabe o que tem preparado para você. Ele sabe o que é necessário para tua vida, o que não é. Porque você tem que estar naquele lugar até certo ponto, entendeu? Então ele sabe de tudo e a gente fica lá dando murro em parede, fazendo birra e ficando triste, desanimado, muitas vezes atentando até contra a própria vida, porque não tá as coisas do nosso jeito. E não é assim. Deus é a própria sabedoria, e Deus sabe o que é necessário e o que não é necessário para você, né? Agora, a gente se irritar, se frustrar, tudo bem, acontece. Mas depois que a gente se acalmar, sabe aquele negócio que a gente se acalmar? A gente tem que refletir, tipo, não, isso daqui, por que eu tô desse jeito? Por que eu tô frustrado? Frustração não leva a nada, não vai fazer as coisas acontecerem no meu tempo, como eu quero, não vai acontecer. Então, por que eu tô triste? Por que eu tô... Sabe, o caminho se eu ficar alimentando esses pensamentos e ficar nesse loop desses pensamentos e ficar mal-humorado, só vai fazer mal a mim e não vai fazer nada acontecer do meu jeito. Então é melhor olhar pra cima e dizer: Pai, eis-me aqui. O que o Senhor permitir, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque assim, não adianta a gente ficar estressado, a gente só vai deixar nosso coração pesado. E, gente, o coração fica pesado, tá? Aí por isso... não tô conseguindo dormir. Meu coração tá doendo. Claro, a gente fica absorvendo um monte de carga, um monte de coisa que não tem necessidade, cara. E às vezes a gente fala das crianças, né, que fazem birra, mas a gente é mais birrento que a criança. Gente, vocês concordam sobre tudo isso que eu falei? Vocês discordam? Me digam a visão de vocês. Maninha! Minha maninha. Bom dia, Duda. Iquida. Eu não sei, é Iquida ou Iquida? Bom dia, Duda! Me digam aí se vocês concordam, se vocês discordam, ou vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu gosto de ouvir vocês falarem também. Vou dar um tempinho pra vocês, se vocês quiserem falar também. Gosto de ouvir também. Enquanto eu vou beber uma aguinha, gente, porque eu estou com... Estou com sede. Licença, gente. E aí, gente, o que vocês têm a acrescentar ou a falar? Vocês concordam com tudo isso que eu falei? Vocês discordam? Gente, agora eu me lembrei de uma situação. É como eu disse, tipo assim, eu dificilmente sou impulsiva, mas às vezes eu sou muito impulsiva porque eu posso... Ai, bom dia, Bibia! Seja bem-vinda! Ai! Vivi, eu tava falando sobre questões de estresse e sobre o quanto que a gente... E a raiva e a impulsividade, o quanto que é ruim a gente deixar
se mover, né? Se controlar por essas emoções. Eu me lembrei até de uma passagem que você mostrou, assim, que uma passagem bíblica, que não deixai a ira no teu coração antes do sol se pôr. É tipo isso, né, Bibia? É uma passagem bíblica, não é? Eu me lembro que você me citou essa passagem. Nunca esqueci, porque... e aí eu interpretei assim, que... Antes eu lia e achava assim... tipo assim, que... Eu só lembrava do sol se pondo, aí meu Deus, eu tenho que tirar essa irritação, mas... na verdade, essa parte do sol se pôr é pra frisar que o quanto antes, né, você tirar essa ira do coração, melhor pra nós e pro outro também, né? Ai, Jesus, é o meu espinho da carne. Ai, a impulsividade é teu espinho, Bibi? Pois o meu às vezes é também. Tipo, eu não sou muito de explodir, mas como agora eu tô meio estressada eu fico me estressando com muita coisa e também, tipo, às vezes eu preciso me isolar, né? Eu tenho essa minha parte que eu preciso me isolar pra poder me recarregar com Deus. E aí, como eu compartilho o quarto com a mamãe, né? Muitas vezes eu não consigo me isolar. Aí eu fico estressada, né? E aí, às vezes eu não sou muito impulsiva, mas às vezes, minha boca fala o que eu não queria falar. E aí, nossa senhora, eu fico... o meu espinho também, eu fico triste, sabe? Porque a gente faz mais mal pra gente do que pro outro quando a gente se estressa, né? E quando a gente fica também botando nossas expectativas em coisas mundanas que muitas vezes... Ou pressões mundanas que muitas vezes a gente nem vai levar isso pro céu. Aí a gente fica... Ai, meu Deus, eu tinha que estar fazendo isso, fazendo aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a gente fica mamando com a gente, aí sobra pro outro também, que fica com aquele nosso humor azedo, né? É isso aí, tirar o quanto antes, sim, né? Tirar o quanto antes. Às vezes muitas vezes eu consigo fazer reflexão na hora, e tirar na hora, me resolver com meus familiares e tal. Mas tem horas que fica assim, dias que eu fico estressada, eu fico com aquele humor azedo que eu não consigo falar com ninguém. Meu Deus do céu, aí eu fico, mano do céu. Aí eu começo a ler salmo, começo a clamar pra Jesus. Porque tem vezes, porque a gente tipo assim, fala que falar é fácil, que tem que tirar a ira. É ruim na prática, mas na prática é difícil. Mas é difícil porque a gente tem nosso coração endurecido, né? E aí a gente fica absorvendo coisa que não é pra absorver. Absorvendo fermentos que não é pra absorver, né, Bia? Eu me lembro que você falava muito isso. Eu aprendi muito com o Papai do Céu e com você. Obrigado, viu? Eu tô aqui na luta diária de não ceder à irritação. Não colocar nos corações expectativas do mundo. Sempre ser grato pelo que tem e ser grato onde você tá, porque Deus sabe o teu propósito, o que for necessário para você e o que for para você vai ser, o que não for, amém, Senhor. Não adianta a gente ficar fazendo birra igual criança, porque não vai, Deus não vai dar aquilo que você quer se não é necessário para você. E Deus é sábio. A gente precisa orar, confiar e pedir sabedoria pra gente compreender os caminhos que Ele tem pra gente. Porque a gente fazer as coisas do nosso jeito não funciona, não anda. A gente fica, não tá andando, não tá andando. Claro, não é aí que é o caminho da gente. Aí muitas vezes a gente fica se irritando por coisas assim que a gente não queria estar vivendo e tal, mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito. Estou meditando nessa palavra. Por mais que, como eu digo, eu me irrito, eu me estresso. Que nesses dias estou meio azeda aí, mas assim, eu sempre falo nesses dias que eu falo assim pra minha mãe, né? Pra minha irmã, tô azeda, mas assim, não é nada. Eu, e eu peço desculpa, assim, eu me explodo, mas depois eu falo lá, não é legal, isso não é legal. Converse comigo, converse com Deus, converse com a minha mamãe, converse com a minha irmã. Porque só Jesus na causa, gente. Olha, se a gente não fizer todo esse trabalho de autorreflexão, pedir perdão, refletir com Deus, a gente pega a corda e a gente sai. Jesus amado. Né, Bibia?
Obrigada, gente, pelas curtidas. Vocês têm algo a acrescentar? O que vocês têm a me falar? Vocês concordam? Vocês discordam com isso? Eu gosto de ouvir a visão de vocês também, que é conversando que a gente evolui. E a minha gata aqui, ó, gente. Olha a Liléu. Olha a Liléu, que ela é de pastel. Fala assim, oi, Bibia, oi, Maniane, com a gente. É difícil mesmo, é difícil porque é algo muito grande. É verdade. Bibia. Tudo que é muito grande e significante é difícil. Oh, é verdade, Bibia. É verdade. É verdade. Tudo que é muito grande e significante é difícil, realmente. E o nosso Deus é amplo, né? O nosso Deus, ele é amplo e as coisas dele são amplas. Então, é complicado. Assim, complicado pra gente que tem que a gente é pequeno e a gente tem o nosso coração, a gente fica absorvendo fermentos que não é pra absorver. A gente acha difícil. Aí tudo é difícil, né? Verdade, Bíblia, você tá certa. Certíssima. Vou guardar isso aqui no meu coração. Tudo que é grande e significante é difícil. Isso aí, Bíblia. Vocês podem acrescentar mais coisas, gente, que eu gosto de ouvir. Ai, a Bíblia é demais. E o mais importante é que nesses momentos Deus mostra a grandeza dele. Verdade. É nesse momento que ele mostra a grandeza dele. E aquilo se confirma que Deus é o Deus do impossível. E tudo podemos naquele que nos fortalece, né? Verdade, Bibia. Eu amo quando você fala. Eu amo ouvir também. Ai, meu Deus, a gente aprende muito. Isso aí. Outra coisa que eu tava refletindo, né? É que cada um tem o seu tempinho, né? O seu time de compreender, de refletir. E o seu time também de aprender, né? E aí, muitas vezes, aquele que aprende, sei lá, tem um domínio, aprendeu, por exemplo, mais sobre ansiedade, não se deixa levar pela ansiedade ou pela preocupação. Às vezes, aquele que aprendeu mais rápido, entre aspas, que não existe rápido nem lento, né? Às vezes não tem paciência com um coleguinha. Isso eu falo pra mim também. Muitas vezes eu não tenho paciência, às vezes, quando eu tenho facilidade em alguma situação e o outro não tem. Às vezes o que é óbvio pra mim, né, não é óbvio pro outro. A gente precisa ter essa gentileza com a gente mesmo e com o outro, né? Eita, verdade, né? Assim, porque a gente, o que é óbvio pra gente não é óbvio pro outro. E cada um tem o seu tempinho, seja de aprender, seja de fazer alguma coisa. E assim, às vezes eu sou muito assim... Eu me taxo assim, mas não é pra eu me taxar assim. Às vezes eu sou mais lerda, assim. Às vezes eu aprendo muito rápido, mas às vezes eu demoro muito pra aprender alguma coisa. Tipo assim, um exemplo... O negócio do estresse, da impulsividade e o negócio também, às vezes, do drama. Eu não tenho domínio nessa parte, às vezes acontece. E aí, muitas vezes, o outro se irrita comigo e eu, coleguinha, calma aí. Mas aí, eu que, por exemplo, tenho um domínio, por exemplo, de... deixa eu ver... Dos princípios, de tentar compreender, me colocar no lugar do outro. Aí, muitas vezes, a outra pessoa não tem isso. Mas aí, eu me indigno. Aí, eu falei, pô, também não posso julgar o coleguinha. Olha aí, olha. Rawane, oi, posso pedir um favor? Pode sim. Se for dentro das minhas possibilidades, posso. E aí, a gente tem que ter esse cuidado, né, de não julgar o tempo do outro. Eu também sofri muito, assim, na escola, porque eu tenho meu tempinho, meu time. Bom dia, princesa Delis! Você pode postar um vídeo
no TikTok com o meu nome. Eu amo muito você. Obrigada pelo carinho. Posto sim. Um vídeo com o seu nome. Você quer pedir alguma música? Eu canto uma música e aí eu cito você. Pode ser? Ou você tem uma outra ideia? E aí, gente, é muito... Assim, quando eu era pequenininha, eu sofria muito na escola. Porque... Pode ser? Qual música você vai querer? Pode botar aí. Que eu vou atender seu pedido. Obrigada pelo carinho, viu? Que Deus a abençoe. E aí, na escola, eu tinha... tipo, por exemplo, português... Levando assim pro lado da carne, né? Mas... em português eu era bem... Não tinha dificuldade. Porém, em matemática eu já tinha. Em algumas outras matérias eu tinha. E muitas vezes e quando eu não entendo alguma coisa... Meu Deus do céu. Jesus amado. Por exemplo, quem me ensinou MMC, pra vocês terem ideia, foi minha maninha Mimica. Porque... E assim, ela não desistiu, sabe? E geralmente os professores, quando eu não entendia alguma coisa, os professores desistiam de mim. Ou eu sofria bullying na escola porque eu demorava pra entender. E aí, tipo, não tinham paciência. Ou, por exemplo, manda fazer um serviço, eu vou fazer um serviço bem feito. Mas eu vou demorar muito, porque eu sou muito detalhista. E quando eu não tenho domínio daquilo, meu Deus do céu, eu demoro muito. Inclusive, a minha mamãe se estressava muito comigo, mas hoje ela já entendeu, né, mãezinha? Muita... Tadinha. A minha mãe é muito assim, ela é muito ágil. Ela dá conta de periquito, papagaio, tudo. Mas eu, gente, eu só consigo focar em uma coisa e às vezes eu vou demorar uma vida pra conseguir aquilo. E aí as pessoas ficam, sou lerda, não sei o que e tal. Eu, poxa, gente, tem paciência comigo. E aí por anos eu ficava, sou lerda em mim, né? Me julgando. E aí eu falo, poxa, Jesus não gosta disso. Inclusive a Bibi, foi tu que me ensinou isso. Por que você é tão assim com você? Não fala isso não, você não é lerda, porque a palavra tem poder, né? E aí, aí eu, poxa, por que eu fico assim, falando que eu sou lerda? Sendo que a gente não é perfeito. Uma área a gente vai ser boa, outra área a gente não vai ser boa e tudo bem. Vamos ser gentil com a gente mesmo, porque a gente ser gentil com a gente mesmo, a gente tá praticando também o amor de Deus, porque a gente começa a ser gentil com a gente e com o outro também, porque quando o outro não tem o domínio de alguma coisa, seja físico ou seja espiritual, a gente não fica cutucando e apedrejando, né? Então a gente treinando com a gente consegue também entender que a gente tem que ser gentil com o outro, né? E aí eu diariamente eu lido com isso. Oi, Rawane! Pode falar, tô escutando. E aí, diariamente, eu tô lidando com esse desafio, porque durante a tarde eu cuido de uma menininha, né? E aí, eu, quando criança, não tinha tais comportamentos ou tais dificuldades que ela tem. Ela tem ela apronta de um modo diferente que eu na infância, mas significa que ela é melhor ou pior do que eu? Não. Significa que ela não tem um domínio numa parte e eu não tenho domínio em outra parte, partes diferentes. Aí o que acontece? A gente cai naquilo, ai meu Deus, é muito difícil, não sei o quê. Não é difícil por quê? Porque cada um tem a sua singularidade, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu erro, cada um tem a sua falha. Uns, não é bom colocar em balança, né? Mas uns têm uma intensidade, não é maior, mas cada um tem a sua singularidade, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje pra você, mas eu vou fazer seu vídeo. É só você dizer o nome da música que aí eu gravo o vídeo cantando. Tá bom? E aí, é isso, sabe? É a gente entender que somos todos iguais, temos as nossas
as nossas, como é que fala, as nossas interpretações diferentes, temos os nossos desafios, são diferentes, propósitos diferentes, mas não significa que isso vai fazer com que crie uma grade entre todos nós e a gente fique, eu sou melhor, eu sou pior do que ela. Não, ninguém tem que se comparar. Eu pode ser hoje porque eu vou ficar sem internet. Você vai ficar sem internet? Só que eu não sei se eu vou conseguir hoje, mas eu vou tentar, tá bom? Ana Castela, tá bom. Vou cantar Ana Castela. Vou gravar um vídeo. E aí eu tava refletindo nisso, sabe? Porque pra gente ser mais gentil com a gente e com o outro. Porque cada um tem a sua singularidade. O que vocês acham disso? Vocês também passam por isso? Tipo assim, vocês têm alguma dificuldade que vocês se acham mais, entre aspas, mais devagar para aprender e tal? Aí vocês sofrem vocês sofrem alguma pressão e tal? Ou de você mesmo, do outro? Me contem aí, por favor. Moro em Roraima, Raoni. Me contem aí se vocês sofrem com isso, tipo, se vocês sofrem ou por ser ágeis demais e aprender rápido, ou por vocês terem mais o tempo de vocês. Eu muitas vezes ou sou 8 ou sou 80. Ou eu aprendo rápido demais ou eu fico ali, fazendo aqueles, sabe aqueles bug das janelinhas do computador? Aí tipo assim, eu não julgo que se estressa comigo, sabe? Por muitos anos eu fiquei triste, assim, porque se estressavam comigo, mas depois eu pensei assim, poxa, não deve ser fácil, porque eu também, quando eu tenho domínio de alguma coisa, eu não tenho paciência às vezes com um coleguinha, mas não é legal a gente ser assim. Eu ajo mais rápido. Você age mais rápido, entendi. Aí você se estressa com um coleguinha? Não pode se estressar com um coleguinha, tem que ser gentil. 8 ou 80 aqui também é péssimo, né, Bibi? Meu Deus do céu, é péssimo isso. Porque aí a gente fica assim, e ninguém tem paciência com a gente, mas a gente vai reclamar que ninguém tem paciência, e aí a gente também não tem paciência com o outro. Você se estressa, Raoni, com um coleguinha? Tadinho do coleguinha. Aqui em casa a mamãe se estressava comigo, mas depois ela agora tá fazendo o exercício de, não, peraí, tô te compreendendo. Aí nossa relação mudou muito depois disso, porque a gente vivia igual aqueles maracanã. Você não entende meu lado, você não entende o meu. Tu é muito lento, tu é muito rápida. Aí agora a mamãe desacelerou mais, porque assim, é bom ser acelerada, entre aspas, né? Porque assim, o acelerado, ele ensina a pessoa que não tá muito ali, ensina a pessoa a ir, né? Aprender. E a pessoa muito acelerada precisa acelerar, porque assim, a pessoa que é muito acelerada acarreta sofrimento pra ela também, porque ela fica naquela agitação e não, tipo, na hora que vai, por exemplo, dormir, não para. E aí isso é ruim, tanto ser de mais ou de ser de menos, né? Aí eu tava refletindo sobre isso. Cara, mas o 880 foi ótimo. Raoni já é mais rápida, a Bibi é que nem o 880. E assim, às vezes eu passo por umas situações que eu fico até envergonhada, porque assim, tipo, manda, por exemplo, eu lavar o prato e botar a mesa. Eu vou lavar tudo direitinho, eu vou colocar na mesa, mas é no meu timer, é no meu tempo. Ou colar alguma coisa na parede e tal, é no meu tempo. Aí eu vou ficar extremamente irritada se tentar me apressar, sabe? Eu não sei lidar com isso, porque eu não sei ser mais rápida. Eu já dei um murro no meu colega, o olho dele ficou roxo porque ele me chamou. Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Não, mas assim, o seu coleguinha não foi legal, porque ele xingou, mas você teve uma atitude, né, de impulsividade. A gente tem que tentar não ceder à irritação, mas eu sei que é difícil. Vai abrir Cristo. Tipo assim, eu não vou julgar a sua atitude, porque
atire a primeira pedra, né? Tipo, pô, xingou você, né? Mas assim, a gente tem que tentar fazer esse exercício de não ceder à raiva. E tipo assim, meu irmão, não é assim que se faz, não. A palavra tem poder. Eu sou filha de Deus, você também é filho de Deus. Então a gente dá, tipo assim, tentar. Mas se bem que tem gente que vai ficar ali. Mas aí toda hora que eu penso assim, poxa, se não foi fácil pra Jesus. Jesus foi com toda aquela paz espiritual de Jesus. Jesus foi xingado, cuspido, não sei o que. Quem dirá a gente, né? E aí eu sempre me lembro, assim, quando vem irritação porque alguém tá me irritando, alguém tá me xingando, eu lembro dessa passagem. Se não foi fácil pra Jesus, quem dirá pra nós, né? Mas entendi, você foi logo rápido. O pior é que tem hora, gente, que dá essa vontade mesmo. Porque tem gente que tem seres que tem muito problema com dificuldade de respeitar e tem muito problema com inconveniente. Tem gente que apela, né? Mas a gente precisa respirar fundo. Porque senão, se a gente deixar nossos pensamentos intrusivos tomarem conta, a gente dá murro, a gente... A titia... E ouvimos, mas não julgamos. Verdade, porque todo mundo tá na mesma sacola. Tira a primeira pedra que não teve uma vontade de dar um soco. Principalmente na escola, porque assim, eu me lembrei, assim, tipo, na escola, eu nunca uso taco de beisebol. Boa, titia. Assim, e na escola a gente é muito... Nossa, a escola é as piores experiências. Tem umas vezes que eu tenho vontade também. Eu também tenho, Bibia. Também dele, Bibia. Gente, vai dar vontade mesmo, ó. Tem horas... Porque assim, tem horas que você conversa. A pessoa parece que tá empacada. Vai e te xinga de não sei o quê. Ou fala umas coisas assim. Pô, você não xingou. Você não falou com a pessoa te xinga de graça? Tipo, como assim? E na escola o que mais tem isso? Por exemplo, teve um dia na escola... que eu sempre fui muito calada, sabe? Eu não mexia com ninguém, eu não gostava de provocar ninguém, também não gostava que me provocasse. Mas eu nunca fui assim de revidar, então todo mundo fazia o que queria comigo, né? Aí, um belo dia eu nem falava com esse grupo desses meninos que vieram assim pra cima de mim. Aí eu fui me agachar pra pegar meu material. Do nada, um atribulado... um abençoado. Estou aprendendo a ser calma. Também tô tentando ser calma, mas não engolir, tipo, desviar. Quando eu não sei lidar, eu desvio. Porque pela madrugada, ó, aí teve um menino, eu fui me abaixar pra pegar meu material. Aí, sabe aqueles pirulitos da Venezuela? É o chupiplu, alguma coisa assim. Ele é bem grande, esse pirulito. O menino não tem o que fazer, pegou o pirulito e deu na minha cabeça. Aí eu fui e falei assim, por que você fez isso? Aí, tipo, eu não fiz nada com você, por que você fez isso? Aí ele disse, porque você é burro e tira nota baixa. Mano, foi a primeira vez que eu tive vontade de dar um soco, mas eu olhei no fundo do olho dele e assim, quando eu fico com raiva, eu choro. Aí a pessoa pensa que eu tô triste, mas não, eu tô com ódio, mas... Raiva, né? Tipo assim, ódio não é bom, né? Tá repreendido no nome de Jesus, mas eu fiquei com raiva. Aí eu chorei. E eu fui lá Mas eu chorei. Na verdade, não foi nem pela dor do pirulito. Doeu, pirulito? Doeu. Mas eu chorei pelo fato de eu não encher o saco desse menino. De eu sempre falar, bom dia, com licença, por favor. Sempre tá ali, educada com todo mundo. E o menino do nada, um atribulado, vem com um pirulito velho e dá na minha cabeça. Aí eu falei, mas que afrontoso! Aí eu fui na diretoria, né? Nunca fui na diretoria. Nesse dia eu fui. Eu nunca fui te falar nada, sempre fui de engolir as dores. Mas eu fui. Aí eu cheguei lá com a diretora, falei, né? Com a diretora. Aí a diretora olhou pra minha cara. Você levou uma pirulita? Mas isso é mãe, só foi um pirulitinho. Deixa eu pegar um pirulito, sem você não ter feito nada, e jogar na tua cabeça pra ver se você não vai ter uma raiva ou ficar triste.
Eu não sei que eu fiquei mais indignada. Se foi com a diretora, com o despreparo da diretora, né? Porque assim, foi só um pirulito? Foi. Mas eu não tava chorando pelo pirulito. Foi pela falta de respeito do meu colega. Porque eu nunca bati nele, eu nunca desrespeitei ele, nunca chamei ninguém de burro. Sempre tava no meu lugar, sempre falando bom dia, com licença, por favor, obrigado. E o menino vem lá do canto dos confins do mundo e me dá uma pirulitada. Aí, depois ele fica rindo. Aí eu falei assim, ou esse menino é psicopata ou não sei o quê. Eu fiquei triste, ó. E já aconteceram várias situações, assim, da uma menina me empurrar na calçada, eu ficar com um rombo no meu joelho. Aí a menina dizendo que era porque eu era lesa. Eu lesa? Oxente, eu trato todo mundo bem, eu sou lesa? Mas aí eu me lembro daquela passagem bíblica. Se não foi fácil pra Jesus, não vai ser fácil pra gente. E aí hoje eu já sei que com pessoas assim, como eu não sei rebater, eu não gosto de rebater, eu só desvio o caminho. Tipo, só me afasto, tipo assim. Tipo, eu falo, não gostei, mas eu sei que você não vai me ouvir, não gostei da sua atitude, foi um desrespeito, e eu me afasto. Tipo assim, porque não vale a pena da gente ficar discutindo, não vale a pena a gente bater, mas assim, que dá às vezes a vontade de dar um... que nem a Anne fez, dá vontade. Ai, gente, é complicado isso, né? Manter a calma. Esse é o desafio, manter a calma e não se irritar e não julgar. Gente do céu, é bem complicado isso. Eu quero ouvir mais histórias de vocês. Eu gostei de ouvir isso. Podem contar. A Bíblia botou aí, hashtag ouvimos, mas não julgamos. Segunda-feira de terapia. Quero ouvir mais histórias. Gostei de ouvir histórias de vocês. Conta mais, Raoni. Não, assim, eu falo assim pra gente ouvir, pra gente aprender também. A gente aprender a ouvir, não julgar e também entender que a gente é falho, né? Que, tipo, não é bom a gente ceder irritação, mas acontece. E principalmente que, poxa, a gente ser xingado do nada de... Mas só que a gente tem que sempre exercitar, né? A paz e a tranquilidade dentro da gente, mas muitas vezes isso... A gente vai sair dos trilhos, mas não significa que a gente é melhor ou pior. Significa que a gente sentiu ali e foi um reflexo da nossa atitude. Mas a gente tem que treinar muito essa calma. E eu não sei se vocês também... Se vocês estão sentindo assim, mas... Por o mundo de hoje tá muito assim, sei lá, automático, parece que as pessoas estão só andando e passando por cima das outras, sabe assim? E aí esse negócio de... Passando por cima do limite dos outros, né? E aí esse negócio de... o estresse tá ficando muito mais, sei lá, maior no mundo de hoje, sei lá. Antigamente, sei lá, eu não sei se eu tô enganada, né? Claro que sempre existiu coisas... ruins e dificuldades e pessoas passando por cima do limite dos outros, mas antes tinha mais freio, sabe? Aí hoje as pessoas, até as crianças estão ficando mais sem freio, sabe? Tipo, crianças enfrentando, tá bem complicado. O problema de ceder a esses sentimentos é que a gente se afasta de Deus. É verdade, nosso coração fica pesado e os nossos big amigão chegam com tudo. Arrombam todas as nossas portas. Quer dizer, que as nossas portas já ficam abertas, né? Quando a gente cede esses sentimentos. E eles arrombam mesmo. Tanto que na Bíblia fala, né? O mal tá ao nosso redor, ao nosso derredor. A gente precisa orar e vigiar sempre. Mas é complicado. Por isso que a gente não deve deixar isso tomar conta do nosso coração, né? A gente deve só ser amor e paz. Por isso que às vezes eu prefiro, sabe, mesmo eu ficando entalada, eu prefiro me afastar e tentar me resolver com aquele sentimento com Deus e não agir na hora. Até porque eu nem consigo, primeiro que eu nem consigo bater. Mas aí eu vou com as palavras, muitas vezes. Mas aí é como você disse, não é bom ceder a esses sentimentos. Quem são nossos big amigões? Talvez alguém que esteja escutando não saiba. Ah, tá! Gente, nossos big amigões que a gente fala são os irmãos
como é que fala? As almas penambulantes que ficam ao nosso redor, os espíritos, né? E aí só esperando uma brecha da raiva e da indignação para entrar com tudo. E aí aquela tua irritação vai ficar ainda maior e eles vão ficar aplaudindo. E a gente, como não está vendo, né? Porque a gente muitas vezes cai naquela fé de Tomé, não tô vendo, nada vejo, nada... Mas se a gente soubesse o tanto deles que estão ao nosso redor, e assim, a gente fazendo isso de ceder a irritação, ceder a indignação, a preocupação, a ansiedade, eles estão tudo ali. Estão tudo ali, tomam conta. E quando eles tomam conta, meu Deus do céu. Aí, nossa senhora, fica uma coisa assim... bem intensa. E aí, se você não filtrar aquilo, se você não orar, não clamar para Deus tirar aquela irritação, Jesus toma uma proporção que muitas vezes acontece em tragédias. Eu acredito, por exemplo, que aquelas tragédias daquele terror MTV, daquelas tragédias de família, que um faz mal pro outro, pai fazendo mal pro filho matando, né? Filho fazendo mal pro pai, para não falar a palavra mais forte, né? Tipo, muitas tragédias acontecem por causa disso. Aí a gente fica só, porque como é que fala? Porque ele era psicopata, porque tem problema, não sei o quê. Ou porque tinha problema de família. E não é só aquilo, é porque foi uma irritação ali que abriu portas, abriu brechas pra acontecer o que aconteceu. Por quê? Porque os big amigões, são as almas penadas ou espíritos zombeteiros, a gente chama de espírito zombeteiro, né? Minha avó chama de espírito zombeteiro. Tomam conta e faz o que faz. E aí depois a gente só fica olhando ali, condenando, achando que, tipo assim, vendo só a parte física, né? Tipo assim, só ele fez mal, a culpa não sei o quê. Aí fica só olhando aquela parte física, né? Esquece do espiritual. Isso é tão forte. E assim, isso é tão forte que assim, é porque tem gente que tem a sensibilidade, né? Tem gente que ainda consegue sentir ou ver, né? Eu tenho um pouco de sensibilidade, então acontece assim, e o pior é que quando eu me irrito, quando acontece assim, quando eu esbravejo, às vezes, eu sinto, às vezes eu vejo, então, isso é muito sério, mas tipo assim, se eu que sinto, e muitas pessoas que sentem e vê, cai nesse mar, imagine quem não vê, e acha que só tá ali o problema físico, né, que só tá ali... O negócio é punk. Tipo, teve um dia que eu tava aqui em casa, né? Aí eu tive uma discussão com a minha mãe. E aí, porque a gente às vezes tem umas discussões, né? Que o que é normal, só que a gente não pode deixar aquele negócio, né, subir. E aí, do nada, comecei a ver uns negócios pretos assim. Aí eu falei, oh, meu Deus. Ou se não, tipo, copo quebra, copo cai, anda, tipo, as maquiagens da minha irmã mexem. Tipo assim, toda vez que eu me estresso, ou a minha irmã se estressa, ou tem alguma confusão, acontece alguma coisa. E a gente acha que é só físico. Que, tipo assim, que é tudo normal, que tá, né? Não é. Não é só físico. Você tem ali uma irritação, você abre ali uma porta. Interessante. O negócio é punk. Eu também tenho história. Eu quero saber das outras histórias, mas assim, cara, é assustador às vezes, mas eu gosto de sentir e ver. Por quê? Porque aquilo já me dá um time. E às vezes eu tô tão irritada que às vezes eu falei, mesmo assim eu ainda fico emburrada. Aí, entendeu? Aí eu tenho pesadelos. Quando eu tô muito irritada, quando eu tô muito ansiosa, muito preocupada, eu tenho pesadelos. E, tipo, às vezes eu tô assim no escuro, nos pesadelos, né? E aí eu só fico sentindo aquela agonia. E aí eu só, tipo, vem em forma de pensamento nos pesadelos, né? Tipo, tipo assim, você já é nossa, não sei o quê. Eu vou... Uns pesadelos bem pesados, assim, tipo... vou pegar você, não sei o quê. E aí forma, às vezes vem até em forma, tipo, nos meus pesadelos,
Vem em forma dos familiares. Um dia, Bebia, eu sonhei como se fosse você, mas não era você. Eles assumiram a tua forma no meu pesadelo, né? Eu digo assim, né? E aí, eu falei assim, eu abri a portinha do medo, né? Primeiro a portinha da irritação, depois do medo. Eu falei assim, porque tu sorriu, no caso, não era tu, né? Tipo assim, quando sorriu de lado e falou assim, será que eu sou a Bia mesmo? Eu sorri, tipo assim, né? Eu falei, não é a Bibia não, não é a minha Bibia, não é minha titia, não é minha titia. Aí, eu falei assim, tá, só não fica cinza, não vira a cara e não vira a Samara do Poço. Pra que eu vou falar isso? Na verdade, eu nem falei, eu pensei, né? Que quando a gente tá sonhando, né? A gente tá puro espiritual, né? Então, nosso espírito não fala, tanto que a minha boca sempre é fechada. Eu só... foi... Quando foi, Bibia? Foi ano passado, eu acho. Cara, foi muito tenso, porque na hora ele se encarcou, ficou cinza, virou assim... Aí ele disse, oi, tudo bem com você? Mano Brown. Aí eu falei, aqui que eu vou morrer. Aí depois eu me lembrei, se ficar com medo é pior, se correr é pior. Eu falei assim, eu não vou ter medo e você vai sair em nome de Jesus. Na hora, puf. Aí na hora eu acordo assim, mas eu acordo como se estivesse sugando todo o ar, assim, como se tivesse um peso assim em cima de mim. Aí teve um dia que assumiu a forma do meu avô também. Tipo, veio assim, como se fosse meu avô, e começa a sorrir, sabe? Um sorriso meio assim, meio malvado. Aí eu, não é meu avô. Aí já apareceu também, eu tinha muito medo também de sonhar com direção sem controle, sabe? E eu nunca pego na direção. Aí agora, eu tô aprendendo aquilo de enfrentar os pesadelos também. Tipo, tenho medo de pegar no volante? Vou pegar no volante. Eu não tô em carne, então eu vou saber dirigir, porque Deus é que tá dirigindo em primeiro lugar. Agora eu pego o volante e saio... Que na verdade não sou eu que pego no volante, né? Eu oro pra que Deus assuma o volante, né? E aí o que acontece? Eu sonhava sempre com um carro em alta velocidade. Às vezes não tinha ninguém no banco do motorista e só tinha a voz dizendo, agora... Você vai, tipo assim, você vai se perder e vai ficar sem direção e eu vou acelerar o carro até você morrer. Aí eu só fechava o meu olho, às vezes eu caía num rio, num mar, assim, super coisada assim. E aí teve um dia que a mamãe tava que não era a mamãe, depois eu fui ver, né? Tava no banco da frente e aí... Quando sorriu e disse, será que é sua mãe? Eu sempre falo assim, será que é sua mãe? Ou será que é a Bia? Será que não sei o quê? Aí começa a acelerar muito, aí ele fala, você vai ter mais medo ainda. E eles aceleram muito, aí de repente eu fecho o olho, eu acordo. Aí agora eu aprendi a não só fechar o olho, tipo, manter a calma, não deixar aquele medo e falar, tá repreendido em nome de Jesus, Deus vai assumir essa direção aqui. Tu pode tocar na minha carne, mas no meu espírito não toca. E aí, puf! Aí, nunca mais eu tive esses pesadelos, assim, tanto de carro, elevador. Já sonhei que eu caía nos trilhos do elevador e eles ficavam dizendo que ninguém ia me salvar. E aí, quanto mais medo eu ficava, pior eu ficava, sabe? Então eu falei assim, eu posso ficar nesse elevador, mas Deus está comigo, em nome de Jesus. Eu morrendo de medo, mas em nome de Jesus, Deus está aqui. E aí, também acordava. Aí eu não tenho mais pesadelos assim, e com eles rasgando assim, tipo, a minha pele, porque eu tinha agonia de rasgar minha pele. Eu falava, na minha carne tu rasga, mas no meu espírito tu não toca, porque é de Deus. Aí sumia também. Teve um dia que foi muito mais, assim, punk, eu sonhei na casa do meu pai, né, como se... E aí, o que acontece? A porta tava entreaberta, sempre assim, parece aquele filme de terror que faz assim... Aí, tipo, vem brincar comigo, Emily. Aí eu, Mano Brown, isso no pesadelo, gente. Gente, se eu botasse meus pesadelos filme de terror, eu nem preciso assistir filme de terror, meus pesadelos já eram o próprio filme de terror. Aí, beleza, aí o meu impulso foi de correr, mas eu me lembrei do tio Calecudo falando, você tem que enfrentar os teus medos, e a gente tem que começar a enfrentar os medos dentro do pesadelo. Sabe aqueles filmes de terror que dizem assim, por que a pessoa tá indo na porta, tipo, ver, porque na vida real a gente vê, bom, nos filmes de terror, quando abre, né, a porta ou acontece alguma coisa, o artista, né,
o personagem, sempre vai pra cima do negócio, né? A gente fica, mas que burro, não sei o quê, por que ele vai pra cima do negócio? Mas assim, ali, no filme de terror, sem querer ensinar alguma coisa pra gente enfrentar nosso medo. E aí, o que acontece? Nesse sonho, eu vi a porta abrir, né? Aí eu falei assim, eu tenho 2 caminhos, fugir, mas aí eu sempre vou ficar sonhando com isso porque eu tô alimentando meu medo, então eu vou mostrar que eu não tenho medo porque eu tenho Deus. Menino, peguei a porta assim, falei, pá, quem tá aí? Aí fui eu que perguntei, porque nem ligar comigo, quem tá aí? Eu falei, quem tá aí, mano? Aí só tinha, o quarto do meu pai tava todo vazio. Aí tinha uma cadeira no meio do quarto, o quarto tava iluminado assim, e aí eles tremendo assim, parecia aqueles, sabe aqueles filmes quando tem aqueles loucos internados, uma camisa de força, mas no caso não tinha camisa de força, né? E aí com a cabeça meio, aqueles fios de cabelo meio ralo, e aí com um tufo, assim, uma careca bem assim no meio, e os cabelos assim, aí a pele toda cinza, tremenda assim, aí fazendo tipo um zumbi, tipo assim, aí eu, ai meu Deus, é agora, eu tô no The Walking Dead agora. Aí eu falei assim, postura, eu me lembrei de você, da Bibi, eu me lembrei de ti e do tio Calecudo, falando assim, se posicione, seja firme, tá com medo, tá, mas se posiciona, porque tu é o quê? Filha de Deus. Eu falei, vou me posicionar. Aí eu falei assim, morrendo de medo, eu falei assim, eu não tenho medo. E aí eu ia, aí falou assim, quero ver se eu rasgar tua pele, né? Aí eu peguei a mão dele, botei assim, com aquelas unhas que tava dando muita agonia, mas eu peguei assim, botei a minha testa na testa dele e falei assim, em mim, na minha carne você toca, mas no meu espírito você não toca, eu não tenho medo de você. Aí eu fazia assim, você, aí bum, estourava um monte de luz e eu acordava. Nunca mais eu tive também pesadelo com isso. Porém, agora eu sonho assim, meus sonhos não estão assim com imagens, tá tipo tudo no escuro e só meus pensamentos, tudo aquilo que os meus medos, né, as minhas preocupações, não sei o quê, e as vozes deles falando assim, eu vou bater aqui, você não vai, isso aqui vai acontecer, se tomar o medo vai acontecer, não sei o quê. E eles ficam, eu fico agoniada e me dá uma pressão aqui. E aí muitas vezes eu sinto falta de ar. E aí parece o que chamam, né, a ciência chama de, como é que fala? Tem o terror noturno, né, que a pessoa acorda gritando com os olhos assim. E tem outro que é como é que chama? É a psicologia que fala qual é o nome, meu Deus? Quando a pessoa tem um negócio no sono, tem a apneia, né? E tem também uma que a pessoa paralisa e diz que vê alucinações. Mas em mim eu sinto que na verdade é espiritual, que não é apenas uma coisa, sei lá, física, né? Porque é na hora que eu tô tendo aquelas guerras, aquelas coisas que, tipo, nos pesadelos, né? Então, e quando eu falo na hora, tá repreendido em nome de Jesus, eu acordo na hora. Só que também acordo sugando todo o ar possível e imaginável. Mas assim, hoje em dia eu não tô mais sonhando com eles dessa forma de carro, água e como se eles fossem um zumbi ou rasgando minha pele. Não tô, graças a Deus, não tô mais sonhando com isso. Mas tô sonhando com tudo preto, assim, e as minhas preocupações, a ansiedade passando assim, como se fosse um telão, assim. Gente, é complicado. Vocês também têm esses pesadelos assim? Ou vocês já tiveram alguma experiência assim, sobrenatural? Contem-me aí, que eu também gosto de escutar. E como vocês reagem? Vocês cedem? Vocês deixam o medo dominar vocês? Ou vocês sentem o medo e tomam uma atitude? Vocês repreendem? Como é que acontece assim com vocês? Me contem um pouquinho. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha, mas vocês podem ir falando, que eu gosto de escutar. Bibi, Maninho, contem aí alguma experiência. Já tive, mas não a nível de cinema como as tuas. Tu tem muitas, Vivi. Tu é nível de cinema, sim.
Não dá para falar por aqui, é pouco espaço. Ai, é. Então um dia eu vou... Não, então um dia tu vai ter que vir aqui ou eu vou aí pra fazer live contigo. Topas? O que você acha? Tu tem que contar tuas experiências, cara. Os teus sonhos também são bem... Ensinam muito. Eu aprendi muito com os teus sonhos. E aí, Bibi? Aceita o convite? Se tu vir aqui, eu ia aí contigo pra gente fazer live sobre as experiências supernaturais. Bora, Bibia! Os teus sonhos ensinam muito. Eu amo ouvir teus sonhos. Bora, Bibia! 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 A Maninha e o Maninho Nico também. Vocês também. Bora, Bibia! Vem comigo. Isso! Fala aí, Maninha! Bibia! Bibia! Todo mundo, Bibia! Bora, Bibia! Eu vou te esperar, viu, Bibia? A Micaela tem... Ei! A Mimica tem mesmo. Se juntar tu, Bibia, eu, a Mimica e a Ilzinha, rapaz, vai ter experiência. Ei, mas é bom a gente compartilhar essas experiências e também a gente refletir sobre elas. Ensina muito, cara. Porque a gente pensa assim que é só um pesadelo e tal, aí você acha assim que você não enfrentando no sonho vai estar tudo bem. E não é assim, porque os sonhos é o próprio mundo espiritual, né? Se você não consegue vencer no sonho, imagine no físico. Que o sonho é espiritual, né? Vou colocar o Neto também. Beleza, bora! Bora! Vamos marcar! A gente tem que marcar, Bibia! Maninha também, o Nico também. Vamos fazer a live a live sobre espiritual sobrenatural. O mais importante desses relatos é que a gente, por passar por tais situações, consegue perceber que é verdade, não dá pra escrever, é pouco espaço mesmo, né, Bibia? Porque só deu pra ler até o que. O mais importante desses relatos é que a gente, por passar por situações, consegue perceber que não sabia que não dava pra escrever muito. Puxa! Mas é muito bom a gente escutar essas experiências, ensina muito, sabe? E aí abre os nossos olhos também, porque até a gente que passando por isso, a gente cai no ceticismo. Imagine quando a gente não fala sobre isso, não vê, né? Quando fortalecemos nossa fé, conseguimos também controlar esses momentos. Sim! Quando a gente se fortalece no Senhor, a gente consegue mesmo controlar esses momentos. Quer dizer, a gente não, Deus consegue controlar. Porque esses momentos é bem complicado, né, Bibia? Eu digo assim que eu ainda tenho pesadelo. Ainda preciso me fortalecer muito. Mas, tipo assim, pro que era antes, Nossa Senhora, melhorou muito. Porque o Espírito Santo de Deus, na fé fortalecida, ajuda a gente. Verdade. Isso mesmo, Bibi. Amém. Glória a Deus. Isso aí mesmo. É a palavra, essa palavra que você deu é muito forte. Obrigada por compartilhar. É muito importante isso. Porque o Espírito Santo de Deus, na fé fortalecida, ajuda a gente. Verdade, é só Jesus na causa mesmo. Porque não é força de braço que vai ajudar a gente nesses momentos. Não é ignorando. Não é fugindo. É você colocar Deus na frente e repreender, orar e vigiar sempre. Porque senão, o espiritual toma uma proporção de forma ruim se a gente não se fortalecer em Deus, né? Isso é que é o mais importante, né? Nossa, eu amei, eu tô amando, assim, falar sobre isso e escutar também, gente. É tão bom. Podem compartilhar mais também. Eu gosto quando vocês
participam, mas isso é muito importante. Todo o universo está respaldado por uma lei suprema, verdade. Porém, existem dois caminhos, do bem e do mal. Verdade, Bibia. Me lembrei até daquele sonho que sua mãe teve, se eu puder compartilhar. Aquele que ela disse que tinha duas energias. Uma do bem e uma do mal, né? Ela sonhou com essa palavra que você deu aí, não foi, sua mãezinha? Eu me lembro que ela sonhou com isso. Isso é bem importante. A gente tomar a escolha do bem é o melhor caminho, porque se a gente sentar nesses pensamentos ruins, meu Deus do céu, a gente não consegue viver, a gente é assolado, né? Se a gente não alimenta o nosso espírito com a lei do bem, automaticamente está alimentando a do mal. Verdade. Se a gente não alimenta nosso espírito com a lei do bem, a gente está alimentando a lei do mal. Porque é isso aí mesmo, Bibi, é que nem aquilo que você estava falando também. Que você falou um dia pra mim, um servo não pode servir a dois senhores, né? Tipo, você tem que escolher. Cair é extremamente natural, mas a gente sentar naquilo e achar que tá cômodo, que é normal, que fica bem, não dá. A gente tem que se posicionar, né, Bibia? Você me ensinou isso. Que a gente tem que se posicionar primeiramente. Cair é natural, mas a gente tem que se posicionar e filtrar. Filtrando sempre. Caiu ali, levanta, corrige, filtra, ora, vigia, repreende. Porque senão, se a gente simplesmente deixar passar, vai ali, vai enchendo, vai tomando o mal vai tomando uma proporção dentro de você, que depois pra você é igual um terreno, né? Se você tá ali poldando diariamente, a plantinha não vai, e as ervas daninhas não vai tomar conta, né, do terreno. Mas se você não for poldando, não for cuidando, não for botando os inseticidas, não for, né, cuidando das ervas daninhas, aquilo vai tomando uma proporção que depois não é impossível, porque Deus é Deus do impossível, né? E Deus tem propósito na vida de cada um. Mas assim, depois pra varrer tudo aquela bagunça, nossa, eu tive até um sonho, sabe? Eu tive um sonho, acho que com o meu avô capinando o quintal, né? Alguma coisa assim. Aí ele dizia assim, Emily, tipo assim, ele tava capinando e falou assim, filtra e vai mantendo, porque depois, quando tomar uma proporção, esse mato vai tomar conta de tudo. Ele nem tava falando do mato, sabe? Nesse sonho veio na forma do meu avô, mas eu creio que fosse a palavra, sabe? Ali, tipo assim, vai tirando tudo aquilo que não é de Deus, tipo, todos aqueles pensamentos que são ruins, vai capinando aquilo para que não tome uma proporção que depois toma uma proporção muito ruim, que você não fique ruim, sabe? Que doa seu coração, que arrete um mal pior, sabe? Assim, então é sempre bom a gente estar ali capinando o nosso terreno, nossos pensamentos, as nossas atitudes. Cair, se irritar, esbravejar, acontece, mas a gente não pode deixar com que aquilo tenha razão, entendeu? Que a gente fique segurando aquela razão, tipo, eu tenho razão de ter batido, de ter explodido, de ter falado. A gente não pode segurar aquilo, né? Porque se a gente segurar aquela razão, já era. A gente tá ali sendo soberbo, a gente alimenta ali a ira, a gente alimenta ali coisas que não é de Deus, né? Tudo está sob o controle de Deus. Deus está sempre com a gente. Não temos que querer ser perfeito. Verdade. Porque errar, ser falho, acontece. A gente só não pode ser conivente com aquilo. Tipo, sentar, né, nos escorar. Tipo assim, eu sou assim mesmo e assim mesmo. A gente não pode achar aquela atitude que a gente teve certa, mas a gente tem que ser gentil com a gente, né? Tipo, caiu, levantou, orou. Não aceitar aquilo, mas também não nos condenar, né? Porque
É Deus que está no controle de tudo, porque nunca seremos perfeitos. Perfeito somente um, o Pai, verdade. Apenas temos que querer melhorar e jamais esquecer do nosso Senhor. Esse querer melhorar já é o verdade, Bibia. Amém. Obrigada por essa palavra, é verdade. Apenas querer melhorar e não querer segurar a razão daquilo. Tipo assim, eu tô certa, não sei o que. Não, eu errei. Mas eu não gosto disso. Então, Pai, me ajude a melhorar, né? Entregar tudo na mão do Senhor. Verdade. Você vai fazer o almoço, oh meu Deus. Que Deus abençoe seu almoço, Deus abençoe suas mãos. E que Deus abençoe e abençoe Titio e todo mundo. Via, obrigada por você aparecer. A gente tem que marcar pra gente fazer uma live inteira de espiritual e sobrenatural, viu? Eu amei a sua participação, eu amo você. Amo você, Bibi, você é minha titia, minha amiga, meu tudo. Essa é uma coisa mais linda. Ótima sua live. Obrigada, Bibi. Que Deus abençoe. Beijos, amo você. Eu te amo muito. Um beijão. Um beijo nos meninos, nas crianças e no tio Calecudo. Eu amo vocês, ó. Vocês moram no meu coração. Eu também vou encerrando a live, gente. Pra deixar vocês livres também. E para eu almoçar. Mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa antes de eu encerrar, vocês podem acrescentar. Obrigada, Vivi, de coração, viu? Eu te amo muito, muito. Bom dia, Sati. O que vocês acharam, gente? Tudo isso que eu falei até agora. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Obrigada, maninha, pelas curtidas. Obrigada, titia. Vocês concordam? Vocês têm alguma experiência assim pra... Maninha, você gostou? Você amou? Ai, eu fico muito feliz. Eu amo quando vocês gostam. E eu amo também ouvir vocês, que eu aprendo muito também. Então, se vocês tiverem, assim, alguma experiência assim também pra contar, eu amo escutar. Fico muito feliz, né, maninha? Vou beber só um pouquinho de água, mas vocês podem ir acrescentando alguma coisa, falando alguma coisa, que eu amo ouvir. Cadê o maninha, Nico, maninha? Cadê o miau, miau, uau, uau, uau? Bom dia, Eli! Gente, então eu vou encerrar a live por aqui. Eu espero que Deus os abençoe e que todo mundo fique bem, tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, uma semana produtiva, uma semana alegre. Meu maninho! O seu mês de aniversário é esse mês! Eu amo vocês! Eu te amo, meu maninho! Te amo, meu maninho! Então, gente, eu espero que vocês fiquem com Deus. Tenham uma semana muito abençoada, alegre, produtiva, cheia de amor de Deus, cheia de paz no coração. E é isso. Um beijão. Fiquem com Deus e tchau, tchau!